Olá pessoal, hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E o que isso quer dizer? Né? O que significou esse grande sinal que é o batismo do Senhor? Bom, Bento XVI vai nos dar a resposta. Nós vamos nos basear aqui, em boa parte, nas explicações que ele dá nessa obra, Jesus de Nazaré. A primeira coisa que podemos dizer, pessoal, é que Jesus mesmo fala de seu próprio batismo, depois de ter sido batizado no Jordão, se referindo à sua paixão, morte e ressurreição. Né? Em Marcos capítulo 10, versículo 38, vejamos o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, falaram: Senhor, permita que na glória um se sente ao seu lado, à sua direita e outro à sua esquerda. Ele fala assim: podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Né? Ele fala aqui de sua paixão. Depois, em Lucas 12, 50, ele diz o seguinte: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Ele fala aí também de sua cruz, pessoal. Bom, então, o que a gente pode dizer aqui a respeito do batismo? Ele é um sinal de que nosso Senhor Jesus Cristo tinha que sofrer esse mergulho da morte. Ele veio para isso, pessoal. Então, ele é um anúncio da cruz da qual brotou o sacramento do batismo, dado à igreja para que nós possamos ser incorporados também à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e também possamos então depois participar de sua ressurreição, porque como diz São Paulo, se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Assim, pessoal, o batismo ele é situado logo na sequência da solenidade da Epifania, né, o batismo do Senhor. Por quê? Porque se a Epifania é a grande manifestação pública de Deus ao mundo em seu nascimento por meio da estrela dos magos, o batismo, ele de certa forma é também uma grande epifania. Ele é uma grande manifestação pública de nosso Senhor Jesus Cristo, que até então estava na sua vida oculta, né? Ele aqui inicia o seu ministério sendo batizado, e sendo batizado ele dá um grande sinal, pessoal. Um sinal de quê? Um sinal de a que veio. Né? Primeiro ele dá um sinal de que veio, agora ele dá um sinal de que para que veio. Né? Ele veio para a sua cruz. Né? Então esse é o grande sinal do batismo, a grande manifestação. E também o batismo é uma manifestação de toda a Trindade, né, pessoal? Ali o Pai manifesta o Filho como sendo Deus. Este é o meu Filho muito amado, escutai. O Pai, então, assim, também se manifesta nessa voz, e o Espírito Santo se manifesta numa forma como que de uma pomba, né, rasgando ali o céu. Então, pessoal, sendo o batismo, então, um sinal da cruz de Nosso Senhor, a gente vê aqui o porquê dessa forma, né? Porque Deus instituiu dessa forma. Porque a água, pessoal, e Deus usa das coisas, né, da cultura nesse sentido, né? A água sempre significou a morte. Né? A gente lembra lá do dilúvio, por exemplo, na Antiga Aliança. Né? Agora, ao mesmo tempo, a água também pode representar a vida e a salvação, porque por essa mesma água, Deus purificou o mundo, né? E aqueles que estavam na arca, então, se salvaram. A arca sempre sendo o sinal da igreja, né? Agora, a água também ela pode significar a purificação e a vida, como é o caso dos rios, pessoal. O rio significa também isso, né? A gente lembra no livro do Apocalipse, né? E jorrarão rios de água viva, né? Essa água que vos darei é uma água da vida, né? Uma água viva. Né? Então, nesse sentido, a gente lembra também de Josué atravessando o rio, atravessando o Jordão, depois de sua longa peregrinação no deserto. E assim como ele vem de uma longa peregrinação, vem de longe, né? E atravessa o Jordão, inserindo o seu povo na terra prometida, material, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem de uma longa peregrinação no caminho do Calvário. E aí na narrativa do batismo é até interessante, porque enquanto todos vêm ali das redondezas, Cristo vem de longe, né? É aquele que vem de longe, vem lá do Pai, vem do céu, né? Então Cristo é aquele que vem de longe e percorre o caminho do Calvário. E então, enquanto Josué atravessa o Jordão, Cristo é mergulhado no Jordão, né? Sinalizando a sua cruz, a sua paixão, morte e ressurreição. E com a sua morte na cruz, abre o céu e nos insere na terra prometida. Não mais a material, mas a Jerusalém celeste, a verdadeira terra prometida. A passagem do batismo, segundo o Evangelho de São Mateus, João Batista dizia: preparai o caminho, né? A voz que clama no deserto, preparai o caminho. Que caminho, pessoal? Esse é justamente o caminho do Calvário, porque esse mesmo João Batista não cansava de dizer: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que será imolado em nosso lugar. Então esse é o primeiro elemento que mostra já a cruz aqui nesse contexto do batismo. Depois, deixai assim para que toda justiça se cumpra, né? Jesus disse. O que é justiça, pessoal? É a vontade do Pai, né?
no final das contas, depois da cruz, Jesus vai dizer que tudo se cumpriu, tudo está consumado, né? Então, ali, qual era a vontade do Pai? Que o ser humano fosse salvo. Então, Cristo veio, né? Ele mesmo nos lavar e tomar sobre si a culpa de todo mundo, né? Nesse sentido, a água ali, né? O mergulho de Cristo, né? De modo que Cristo, então, ele pode ser considerado não só o novo Josué, pessoal, mas o novo Jonas, né? Que para salvar os marinheiros se entregou. Ele disse, pegar em mim e atirar-me ao mar, né? Ou seja, as águas da morte. Assim, esse mergulho, pessoal, de Cristo nas águas é um sinal da descida de Nosso Senhor à mansão dos mortos. Com relação ao batismo, segundo São Lucas, pessoal, a gente tem uma característica aqui que logo antes é situado João Batista no contexto em que fala de Pilatos, Herodes, Caifás. Por quê, pessoal? Porque com essa menção desses nomes, vai dizer Bento XVI, torna-se presente a sombra da cruz, aqueles, né, que participariam da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois, existe aqui, pessoal, na sequência do batismo, do relato do batismo, segundo o Evangelho de São Lucas, existe uma genealogia, pessoal, né, em que Cristo, depois de ser batizado, ele é mencionado voltando na história, na genealogia, até chegar em Adão, pessoal, e até chegar em Deus, que gerado, né, filho de, na verdade, né, filho de Adão, filho de Deus, né. Então, Cristo ele é colocado na descendência do mundo, na descendência de Adão, justamente para salvar Adão. Nessa genealogia, pessoal, quando Cristo é batizado naquelas águas simbolizando a sua cruz, isso significa que ele vai salvando toda a humanidade para trás, ou seja, vai chegando a Adão, que representa ali também toda a humanidade, né? Então ele salva o mundo todo dali para trás. Por quê? Porque ele sim é o Filho único de Deus. Então a sua genealogia também vai toda nesse sentido. E a voz e a pomba, pessoal? Bom, a voz e a pomba anunciam a ressurreição. Tanto a voz do Pai, este é o meu Filho muito amado, ou seja, falando da cruz de Nosso Jesus, ele cumpriu a minha vontade, então receberá infinitos méritos e herdará todas as coisas, né? Salvou a ovelha perdida. Né? E a pomba é o Espírito, ela lembra, é o Espírito Santo, né? E lembra o Espírito Criador do livro do Gênesis, que parava sobre as águas, pessoal, as águas agora do batismo. Por quê? Porque em Cristo aconteceu uma nova criação de homens espirituais, né? Então o céu rasgou-se ali, pessoal. Esse céu, assim como se rasgou o véu do templo, pessoal, na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que agora o céu está aberto para nós. Bom, assim, contemplando a profundidade daquele mergulho de Cristo na morte, levantamos o olhar para o céu, vendo aberto e contemplando a ressurreição que espera aqueles que, tendo morrido com Cristo no batismo, morreram tendo vivido em Cristo.